Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar direto, sem pausa. Então, se acontecer alguma coisa, vocês vão ver. Por quê? Porque eu estou sem editor, gente. Eu estou sem aplicativo de edição. É isso. Não que eu seja pobre, não que a blogueira de vocês, que a youtuber de vocês seja pobre. Não, ela só é crente. E o crente, ele tem a sua fase do deserto. Então, não é que eu sou pobre, gente. Eu só tô passando por uma fase ruim, tá certo? Então, aguentem aí. Não tem edição, não tem inscreva-se subindo aqui. Faz o seguinte, se inscreve do mesmo jeito. Deixa o curtir, deixa o seu like aqui, tá bom? E relevem aí as falhas, as respirações, porque não vai ter corte esse vídeo. Vai direto do jeito que tá. Bom, precisava vir aqui gravar, mesmo sem editor, mesmo sem edição pro meu vídeo, porque eu fiz um vídeo a respeito do Wallace, né? Que era um menininho que a gente tava lutando muito pela vida dele, sabe? Eu, como profissional da saúde, eu lutei muito para que ele fosse para uma cirurgia, ele tinha hidrocefalia. E aí vocês já viram aí no título, né, na capa do vídeo, aprove o Senhor levar, aprove o Senhor recolher a vida do Wallace, e ele faleceu. Eu precisava dar esse testemunho aqui, porque o Wallace veio para isso. Ele teve uma missão na Terra, um propósito. Foram 3 anos de vida de alguém que nasceu sem perspectiva nenhuma. O médico não deu um dia de vida pro Wallace. Ele ia fazer 3 anos agora, dia 27 desse mês. E mesmo ele tendo falecido, a vida dele serviu como um testemunho em tudo. Deus cuidou dele em tudo. Ele chegou a fazer a cirurgia, ele saiu da cirurgia bem, com um dreno no cérebro, né, drenando aquele líquido, mas ele pegou uma infecção nesse dreno, ele teve uma meningite, ele foi para UTI e ele sobreviveu. Ele foi desenganado umas 3 vezes dentro dos hospitais, nesses últimos meses que ele passou por tudo isso. Ele foi desenganado muitas vezes, a mãe dele ouviu muitas vezes dos médicos, despede porque ele não vai sair daqui vivo. E ele saiu, ele teve alta de todas as internações, todas. E por fim, o Senhor recolheu ele em casa, que na verdade não foi nem em casa, gente. O Senhor recolheu o Wallace dentro de uma igreja. A mãe dele foi numa igreja para agradecer a Deus por mais uma alta, né? E foi ali, sabe, do nada, sem estar no hospital, sem estar sofrendo com aqueles acessos, sofrendo com aqueles processos do hospital. O Senhor recolheu ele como um passarinho, sabe? Como um passarinho. E não repare também, gente, a cara. Olha isso aqui, gente. Dedo, ó. É isso, gente. Eu tô na fase, tô na fase. Mas Deus é bom. E eu pude ver a mãe do Wallace mesmo no velório do Wallace, dando testemunho de como Deus é bom, de como Deus é fiel. E, na verdade, o que eu quero trazer para esse vídeo, né, que eu achei muito interessante, um tema que eu nunca falei aqui no YouTube, é justamente sobre isso, sobre velório de crente. Eu cheguei no velório do Wallace, gente, primeiro que Deus preparou tudo. Deus preparou um carro para transportar ele, uma funerária, sem a mãe dele ter dinheiro para nada. Deus preparou até o caixão que nós enterramos o Wallace, foi preparação de Deus. Deus preparou tudo. Já quero agradecer a São Marco, que é a funerária de Atibaia, que fez todo esse processo para a mãe da Suelen, para a mãe do Wallace, a Suelen. E quando eu cheguei no velório do Wallace, gente, eu senti a presença de Deus ali. Teve um momento que eu virei pro pastor dela, né, e falei para ele, falei, pastor, como é diferente um velório de crente, né? A mãe glorificando, a mãe dizendo, gente, Deus é bom, Deus fez o melhor pro meu filho foi pro céu, meu filho era um anjo, meu filho não tinha pecado, meu filho veio por um propósito, né? Porque o Wallace tinha 3 anos, mas ele não andava, ele não falava. Então, ele era um anjo, sabe? Ele veio somente com o propósito de mudar a vida da mãe dele, a Suelen, sabe? Isso ficou muito claro. Até Deus usou uma irmã lá no velório para falar isso para ela,
que o propósito, né, a missão do Wallace era mudar a vida da Suelen. Suelen tinha uma vida perdida quando o Wallace nasceu, assim como eu. Ela também era viciada em drogas, ela também era perdida, ela não conhecia Jesus. E o Wallace, né, Deus usou a vida do Wallace para levar ela para Jesus, e hoje a Suelen é uma mulher de Deus, cheia do poder de Deus. Até estranho, porque tem 3 anos que ela se converteu e ela é muito, sabe, usada por Deus, ela é muito cheia de Deus, ela sabe, ela tem muito conhecimento da palavra. Ela parece uma pessoa que nasceu na igreja, sabe? Muito cheia de Deus, muito forte, muito forte. Não reparem o cachorro latindo, porque não vai ter corte, tá, gente? Cus, fica quietinha que a mamãe tá gravando, tá bom? Quietinha. Então é isso, gente. E aí eu me lembrei, eu falei, vou trazer esse testemunho pro canal, porque... Costelinha, fica quietinha. Porque eu tive uma experiência num velório de uma pessoa que não é crente, não era crente, morreu, sem se converter, sem se arrepender, né? Aliás, desviado, né, dos caminhos do Senhor. Só que a esposa deste homem que morreu, ela era crente, ela é uma mulher muito fiel da nossa igreja, não vou citar nomes, porque não é intuito expor ninguém, né? Ainda mais um assunto desse, que é tão delicado. Mas ele era esposo dessa moça, dessa senhora que é muito crente, que é da nossa igreja. Então, pelo fato dela ser da nossa igreja, quando o esposo dela faleceu, mesmo ele nunca tendo ido na igreja, eu nunca vi ele dentro da igreja, aquele homem. Eu nunca tinha nem... Acho que eu vi ele umas 2 vezes na vida, sabe? Pouquíssimas vezes eu vi ele. Mas ela não, ela a gente conhece de perto, assim, muito íntima nossa. E aí ele faleceu, sem se arrepender. Ela sempre dizia que ele era desviado, que ele não queria saber de igreja, que ele não queria saber de Jesus. Ele faleceu de repente dormindo, né? No outro dia, quando ela acordou, ele já estava morto. E nós fomos, a igreja inteira foi no velório, porque nós somos da igreja da esposa, então a igreja tinha que estar lá, a igreja foi inteira em peso, inclusive o coral, nós fomos lá e tudo, fazer culto, fomos cantar, né? Estar com ela nesse momento. E quando nós entramos nesse velório, nós sentimos um peso, sabe, um ambiente tão ruim, tão pesado, de trevas. E não tem nada a ver com o sofrimento das pessoas que estão em volta, porque as pessoas nem estavam assim, desesperadas, sofrendo, não. Era um ambiente espiritualmente pesado, muito pesado. E eu acho interessante contar esse testemunho para vocês, porque nem a presença da igreja naquele lugar não transformou aquele ambiente, não. Porque, entenda uma coisa, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. São atributos de Deus. Então, ele está em todos os lugares. Deus não estava lá? Deus estava lá porque Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas vocês precisam entender uma coisa, que uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é ele se manifestar. Muitas vezes Deus está presente, mas ele não se manifesta num lugar. Ao contrário, quem se manifesta é outro tipo de espírito, né? Espírito contrário naquele lugar. Por exemplo, lugares onde religiões inimigas da cruz que evocam a presença ou a manifestação demoníaca. Deus está ali dentro? Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não esteja. A palavra do Senhor diz que mesmo que eu ir nas profundezas do mar, ali tu estarás. Então Deus está presente em todos os lugares, mas ele não está sendo manifestado ali, ele não se manifesta ali naquele lugar. Entendeu? Quem está se manifestando ali é outro espírito. E assim em vários lugares, por exemplo, nos bares, nos prostíbulos, nos lugares onde o pecado acontece deliberadamente, né? Então, Deus ele não está se manifestando ali, apesar da presença dele estar ali. E ali naquele velório, eu me lembro que Deus não se manifestou ali, apesar da igreja estar ali reunida para consolar, né, a nossa irmã e tudo. Nós entendemos, todo mundo ali olhava um para a cara do outro, assim, entendia que Deus não estava ali se manifestando ali naquele lugar. Ao contrário, existia um peso, existia uma atmosfera de trevas, sabe?
Eu não sei se você já teve essa experiência ou não, mas velório de crente, gente, é totalmente diferente. Primeiro que não existe o desespero, existe a tristeza, existe o choro, existe tudo isso, mas existe o consolo do Espírito Santo, né? O desespero, aquela coisa que a gente vê muitas vezes em alguns velórios de pessoas que não conhecem a Cristo, não existe velório de crente, gente. Eu não sei se você tem alguma experiência com esse assunto, pode deixar o seu relato aí nos comentários até, mas existe paz, sabe? Existe, mesmo naquela situação, mesmo com o corpo de um ente querido ali, as pessoas ficam em paz, sabe? E a gente via a Sueli em paz, a gente via a mãe do Wallace em paz, todos em paz, apesar daquela tristeza, né, de ter perdido a guerra para a doença, mas ganhamos a guerra contra o pecado, o Wallace ganhou a guerra, e todos aqueles que morrem em Cristo ganharam a guerra, é ali que a gente ganha a guerra, né? É justamente ali. Então, existe paz, existe consolo, existe conforto, existe alegria, sabe, gente? É impressionante, mas existe alegria no velório de crente. Eu já falei aqui que no dia que minha avó morreu, me deu uma paz, uma alegria no espírito. Me deu uma alegria no espírito. E eu achava que quando minha avó fosse morrer, eu pensava, gente, cuidado comigo, porque eu não sei como é que vai ser minha reação, que minha avó foi que me criou, sabe? Ela era muito importante para mim. Mas uma alegria no espírito, sabe? De entender que ali ela venceu, que ela chegou primeiro naquele lugar onde todos nós almejamos chegar, né? Que é o momento onde você está guardado em Deus, né? O pecado não te atinge mais, o diabo não te atinge mais, você não perde mais aquilo que você conquistou, né? Que é a coroa da salvação. Então eu queria deixar isso aqui para vocês, essa reflexão. E é por isso que diz a Bíblia que é melhor você estar na casa do luto do que você estar na casa de festa. Porque quando você está na casa do luto, você entende muito mais a parte espiritual, né? Você entende, você consegue sentir muito mais a parte espiritual mesmo, né? A vitória em Cristo e muitas vezes a derrota. Você consegue olhar e falar, esse fim aí eu não quero não. Eu quero que no meu velório a presença de Deus se manifeste, entendeu? Então é isso, eu tenho testemunhos de pessoas que dentro de velório, em cultos fúnebres, porque o crente, ele faz culto de funeral, né? Não é para quem morreu, nós não fazemos culto para pessoas mortas, não. É para quem está vivo. E eu tenho testemunhos de cultos, de funeral, onde o Espírito Santo se manifestou, das pessoas se alegrarem no Espírito, em línguas estranhas e manifestação da glória de Deus, sabe? De verdade, gente, se eu tiver que passar pela morte, né, se Jesus não voltar enquanto eu estiver viva, para mim, um culto pentecostal seria aquilo que, para mim, né, apesar de eu não estar lá, não ver, mas se eu pudesse escolher, seria um culto pentecostal, sabe? Seria pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele se manifesta nesses lugares onde existe um vencedor em Cristo Jesus deitado ali num caixão. É pesado o assunto, eu sei, mas é muito importante a gente meditar no luto, a gente meditar no final das coisas, né? A Bíblia fala que é melhor estar na casa do luto, porque ali você vê, você medita no fim de todas as coisas. Então, que você possa meditar também nisso, nesse momento, e que você possa consertar, se precisa voltar para a igreja, para os caminhos do Senhor, volte, antes que Jesus volte para você. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, e que Deus abençoe a sua vida. Continue orando pela Suelen, pela mãe do Wallace, para que Deus continue confortando o coração dela. Deus abençoe, fique firme, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu curtir, deixe seu comentário em nome de Jesus. Amém.